está recebendo mais uma vez a neurologista, a doutora Célia Roesler, com a gente para falar de tipos de dores de cabeça. Quem nunca? É a hashtag quem nunca, porque dor de cabeça é um negócio complicado. Agora, a gente vai entender um pouquinho a região da dor, se isso caracteriza um tipo de dor ou um quadro específico, se tem tratamento diferente dependendo aí do tipo de dor que a gente vai analisar aqui nos nossos desenhos. Olha só que bacana. Vamos lá, doutora, bem-vinda. Primeira na tela, então. Vamos lá. Enxaqueca. Ela... Aqui a gente tem uma ilustração. E eu posso pode, agora pode, pronto. Eu pensei que ela ia caminhar um pouco mais, mas não. A enxaqueca das dores de cabeça é a mais conhecida, embora não seja a mais comum. E é uma dor, geralmente, de um lado só, sempre pulsátil, mas quando muito forte, ela pode pegar a cabeça toda. Ela pode vir acompanhada de náuseas e ou vômitos, tonturas, intolerância a cheiro, barulho, movimento e principalmente luz. E dura de 4 a 72 horas. A crise. A crise. E ela começa fraca, moderada e fica muito forte e muitas vezes se torna incapacitante. É uma dor incapacitante. É uma dor que interrompe a vida. É aquela mãe que tinha uma reunião na escola do filho e que não pode ir por causa da dor. O casamento de uma amiga, ela não quer ir porque vai ter muita luz, muito cheiro, muito barulho. Então, ela atrapalha a vida do paciente. Aqui a gente tem o desenho e até a ilustração de um lado, né, acometido e tal. Mas, por exemplo, eu estava contando para a doutora antes da gente começar que eu tenho enxaqueca. O quadro da enxaqueca pode envolver também a visão e atrapalhar até que você consiga abrir bem os olhos. Eu sinto um formigamento, uma dor mesmo. Eu já sei que vai vir a enxaqueca quando começa nos olhos. Ela pode ficar embaçada durante uma crise, mas existe aquela enxaqueca com aura, que antes de vir a dor, o paciente tem alterações visuais. Ele pode enxergar cobrinhas luminosas, manchas escuras, bolas pretas, perder a metade da visão, ou sensitiva, formigamentos que vêm na mão, no antebraço, braço, metade do rosto, metade da língua, para depois vir a dor. Essa é chamada enxaqueca com aura, que é a que mais assusta o paciente. E é a que nós recomendamos que não se use anticoncepcional combinado com quem tem essa dor por causa do risco de trombose, de AVC. Ela também vem... o paciente tabagista que tiver enxaqueca com aura, homem ou mulher, também tem um risco maior de ter um acidente vascular cerebral ou um derrame. Agora, doutora, qual é o ponto de partida? Quando a gente fala aí de causas para uma enxaqueca, e enxaqueca, a gente pode dizer que enxaqueca é a mesma coisa que cefaleia. Exato. Não são Existe mais de 200 tipos de cefaleia ou dores de cabeça. Ok. A enxaqueca é um desses tipos. Tá, então quando a gente fala assim, cefaleia... É dor de cabeça. Agora, qual dor de cabeça? Tem que fazer o diagnóstico. Mas em causas, o que envolve hoje, que vocês sabem aí de estudos? Quem tem mais predisposição? É uma doença que é neurológica, genética, que acontece por uma disfunção química cerebral, aí acomete inflamação de nervos trigêmeos, mas o que está falando de causa são gatilhos. Por exemplo, gatilhos mais importantes. O maior de todos é o estresse. O estresse emocional, o estresse físico. Nos dias de hoje, muito cobrança, as pessoas trabalham muito, não tiram férias, dormem pouco, privação de sono, não almoçam, quer dizer, pular o horário de refeição. São gatilhos importantíssimos. Para as mulheres, a menstruação, as oscilações menstruais desencadeiam crises horríveis. E é enxaqueca menstrual. E alguns casos, algumas que têm predisposição a alguns alimentos, o maior deles é o álcool, mas chocolates, embutidos, molhos vermelhos, mas é individual para cada um. Olha que interessante. Não, e a gente fica tentando, eu mesma, né, Juju, que a Juju também, minha companheira, que quando a gente fala de enxaqueca, ai, o que será que eu comi? Ai, o que será que eu fiz? E muitas vezes não tem relação com isso. Não é o mais importante. Não é o mais importante. A alimentação é o mais importante. Pode ser que para algumas pessoas sim, mas para a minoria talvez. E a partir do momento que você tem 3 crises
por mês, tomando remédio 3 vezes, tomando remédio frequentemente, você já tem que procurar ajuda. Tá. Porque você já está fazendo uso abusivo de analgésico. Já é um quadro considerado ali crônico, enfim, já se tornou uma doença que precisa... Já se tornou uma doença que precisa ser diagnosticada corretamente e tratada corretamente. A gente vai falar de alguns tratamentos hoje, o que tem de mais moderno. E, claro, o que a gente pode fazer também no dia a dia, o fato do estresse ser algo que compromete, que vai ser o gatilho, lidar com o estresse hoje, eu acho que é a maior dificuldade que vocês têm. Sim, por isso que se fala muito em psicoterapia, atividade física regular, meditação. Tudo isso contribui para ajudar a diminuir esses gatilhos, o paciente ter uma qualidade de vida melhor. Da famosa alimentação balanceada. Diminuída. Também faz diferença. Já se falou muito aqui. Faz muita diferença. Menos, às vezes, conservantes, químicas. Exatamente. Né, no alimento. Gorduras, frituras. Tá aí. Quem quiser, manda perguntinha, tá? A gente vai falar de algumas dores, alguns tipos, mas a gente volta na enxaqueca se tiver perguntinha. @VocêBonitaTV. Vamos pro próximo, olha lá. Outra dor que também pode ser complicada, também dor de cabeça, mas ó por quê? Na tela. Tensão. Isso, nós chamamos de cefaleia do tipo tensional. Essa é a mais frequente das dores de cabeça, a tensional episódica, que é aquela que todo paciente já sentiu pelo menos uma vez na vida. Ou porque dormiu pouco, ou porque bebeu um pouco a mais, ou porque trabalhou excessivamente. Ela é uma dor que ela não fica tão forte como a enxaqueca, mas é uma dor incomodativa e geralmente ela pode pegar aqui, mas ela pode pegar aqui. E é em peso, é uma dor em peso. Não fica latejando. Não fica latejando. E não dura de 4 a 72 horas. É aquela dor que cede com analgésico comum. Então é uma dor, mas ela é incomodativa também. E é a mais frequente de todos. Que também imagino que o gatilho seja estresse. Com certeza, com certeza. Sempre, trabalhou muito, dormiu pouco. Agora, quando você comentou aí do álcool, é a dor, é o dia seguinte aí de um porre, vamos dizer assim. Também tem a dor de cabeça da ressaca, mas a tensional é muito semelhante com a dor da ressaca. Tá. Essa pode ser, então, considerada uma parecida com uma dor da ressaca. Essa semelha muito. E o que acontece? Porque nesse caso, inclusive da ressaca, a gente já abordou essa pauta, não me lembro quando, mas a gente falou de ressaca, e aí os elementos, né, que foram ditos, a gente desidrata. Exato. E por isso vem a dor. As células cerebrais desidratam. E por isso que o melhor tratamento para uma dor de cabeça de ressaca é ingerir muita água para urinar muito e eliminar as toxinas que contribuíram para aquela dor. Olha que interessante. É a hidratação. É a hidratação. Mas esta hidratação não serve para outras dores. É só para aquela da ressaca mesmo, pontual, que houve a desidratação. Que interessante. Essa super hidratação. Bom, fica mais fácil porque a pessoa normalmente sabe o ela... o quanto ela bebeu no dia anterior, verdade. Então ela consegue... E ela vai se cuidar da próxima vez. Ligar uma coisa à outra. Tem perguntinha agora, Gláucia? Na tela, então, quem escreveu pra gente, olha lá. Beijo, Dani, obrigada. Tem uma dor de cabeça que faz a região atrás da minha orelha latejar. O que pode ser? Então, atrás da orelha. Pode ser muita coisa. Até uma disfunção temporomandibular pode ter uma dor irradiada atrás da orelha. Um problema de coluna cervical, uma cefaleia do tipo tensional. É que se for só unilateral, tem que investigar melhor. Não é uma característica de uma enxaqueca. Pode até mordida. Pode, então, uma disfunção da articulação temporomandibular pode desencadear essa dor. Interessante. Mas temos que investigar melhor. Doutora, antes da gente ir para o próximo, como é que se investiga? Qual é o trabalho de investigação que vocês têm para chegar num ponto conclusivo? O mais importante é a anamnese, é a história clínica. O paciente chega na tua sala, é uma consulta de 1 hora, 1h30, que você pergunta dos pés à cabeça. A gente fala que o paciente não existe só da cabeça para cima. E a gente faz o exame cefaliátrico, que você aperta todos os pontos da cabeça,
Você aperta os nervos Olha que occipitais. Você pede para ele abrir a boca. Claro que seria de frente. Você pede para ele abrir a boca para ver se tem estalos. Você palpa atrás dos olhos, porque num glaucoma dói atrás, quando você aperta, dói. Então, esse é o exame cefaliático. Daí você faz o exame neurológico. E quando você suspeita de alguma... Você faz um fundo de olho para ver se não tem um problema. Não é para ver visão, porque uma alteração de fundo de olho pode ser alguma coisa cerebral. Nós chamamos um edema de papila, uma coisa lá dentro. Pode ter um tumor cerebral, pode... Se o paciente tiver uma alteração de equilíbrio, uma alteração motora. Então, a gente faz, se necessário, a gente pede exames de imagem. E a gente pede também exames de sangue, ultrassom da tireoide, porque uma disfunção da tireoide também pode contribuir para dores de cabeça. Olha que interessante. E a gente pede ultrassom de abdômen, porque como a gente vai medicar, a gente quer ver como é que estão as funções. Tem medicamentos que tem que tomar cuidado com cálculo renal, outras com fígado. Então, tem que investigar bem o paciente para você poder fazer um tratamento adequado. Não, e é algo que me chamou a atenção, e por isso eu fiz a pergunta, porque pensando que existem aí mais de 200 tipos de dores de cabeça, a gente está vendo aqui os mais comuns, é muito difícil. Então, realmente é um trabalho aí amplo, detalhado, com perguntas muito específicas e eu fiz essa pergunta exatamente para mostrar para o público que não adianta a gente tentar decifrar o que a gente tem, né? E tentar adivinhar, não, eu tive essa dor. Isso aqui dá uma ideia, um embasamento e até uma informação para você levar até o médico, mas precisa de um diagnóstico assim, né, minucioso mesmo. E as dores de cabeça primárias, Carol, o que quer dizer? Existem primárias e secundárias. Primárias, a própria dor é a doença, como é o caso da enxaqueca, da cefaleia do tipo tensional, cefaleia em salvas e outras. O diagnóstico principal é a história clínica, não é o exame, é a história clínica, porque a própria dor de cabeça é a doença. Agora, quando vocês fazem a palpação e tal, a pessoa, ela procura ajuda fora da crise. Ela tem que estar fora da crise para vocês. Muitas vezes ela chega em crise, mas ela procura fora da crise e mesmo assim os pontos, quando a gente aperta, ela refere dor nos pontos que ela costuma ter. Olha que interessante, mesmo fora da crise. Exatamente. Tá aí, trabalho importantíssimo. Daqui a pouquinho tem mais perguntinhas no @VocêBonitaTV. Vamos para a próxima dor. Essa daí, eu acho que eu tenho também. Que quando aparece negócio complicado. Sinusite! Essa já é uma dor de cabeça secundária. Por quê? Porque o paciente tem a dor porque ele tem uma inflamação dos seios da face. Então, pode ser seios frontais, seios maxilares, e tem os seios etimoidais, que são mais difíceis de você visualizar e mais difíceis de diagnosticar. E a doença é a sinusite? É uma dor geralmente em peso. Seu paciente pode aparecer de manhã, o paciente levanta, ele sente aquele peso. Ela pode vir acompanhada de tosse. Muitas vezes o paciente não sabe que sinusite pode dar tosse. Coriza e obstrução nasal, pode vir com febre. Então, é uma dor diferente, mas é secundária. É secundária, porque a doença é a sinusite. Exatamente. Então, aí você tem que tratar primeiro a sinusite. Para depois ver se essa dor persiste. Isso é importante saber, porque todo mundo acha que toda dor de cabeça é enxaqueca. Por isso nós falamos que enxaqueca é um terreno sem dono. Todo mundo trata. O cabeleireiro tem um remedinho para enxaqueca, o vizinho tem... O farmacêutico, o balconista, não o farmacêutico, vai lá e fala, eu quero um remédio para dor de cabeça. Ele dá um remédio. E se não for? Então, pode ser perigoso. É importante saber qual é o tipo de dor. Inclusive para melhorar a qualidade de vida, né, gente? Quem tem e tem aí na sua frequência, cada um com a sua frequência, sabe o quanto é incapacitante. E é sério. Vamos para perguntinhas do público. Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Beijo, Ju, obrigada. Meu esposo sente fortes dores da cabeça que são acompanhadas de dores na nuca. O que isso significa? Então, dor na nuca normalmente... Pode ser a cefaleia tensional, mas uma hipertensão, pressão alta, pode dar dor na nuca, sim. Olha! Então, e um problema de coluna cervical também pode dar dor na nuca. Então, muitas dessas dores vocês também vão por eliminação. Exatamente. Por isso, tantos exames. Às vezes, quando a dor na nuca vem acompanhada de formigamento ou perda de força, às vezes é uma protrusão discal, uma hérnia de disco cervical. Aí nós temos que pedir uma tomografia ou ressonância da coluna cervical. Então, é importantíssimo. Tem que ir descartando, então.
saber que as outras coisas estão bem, né? Para ir descartando e chegar na conclusão final. Mais uma, na tela. Um beijo, Edneuza, obrigada. O glúten dá dor de cabeça, essa história que alguns itens da alimentação, lactose, enfim, em excesso para quem tem intolerância, o glúten, que é hoje a gente sabe que é um glúten modificado, que não é o mesmo, a farinha, né, o trigo não é o mesmo que a gente comia há muitos anos. Como é que é isso? A intolerância de alimentos, as pessoas falarem assim, nunca mais coma chocolate que você não vai ter dor de cabeça, nunca mais coma... É de cada um. Seria muito fácil para nós falar para o paciente, não coma mais glúten que você não vai ter mais dor de cabeça. Mas não é. O paciente que vai procurar nós, que somos especializados em dor de cabeça, ele chega e fala assim, já tirei o glúten, já tirei lactose, já não como mais nada e continuo com dor. Porque a causa é uma disfunção química, não é o glúten que está desencadeando tudo isso. E como você comentou, apenas 5%, então... Dos alimentos são responsáveis pelas dores da cabeça. E muito assim, não é uma receita de bolo. Todo mundo que come tal coisa vai ter dor de cabeça. Não é. Não é. Tem gente que fala assim, doutora, eu sou chocolatra, como chocolate todos os dias, eu não tenho dor de cabeça todos os dias. Então não é o chocolate. Então não é o chocolate. Não é. Que coisa, né? Agora, vamos falar um pouquinho de tratamento e daqui a pouquinho coloco mais perguntinhas do público. Que, inclusive, você trouxe essa ilustração até pra gente entender o tratamento, né? Isso. Olha só que legal, ele é próprio para isso. Essa e essa. Quer perguntinha antes, Glaucia? Então, a perguntinha, então, é exatamente sobre o tratamento. Vamos ver, na tela. Vanessinha, obrigada. Existe algum tratamento para dor de cabeça sem que seja necessário utilizar remédios? Existe. Terapias aí alternativas, vamos dizer assim. Aqui, além de a gente falar de mudança de hábitos de vida, atividade física regular, dieta equilibrada, terapia, psicoterapia ajuda muito, muito. Temos aqui que foi aprovado no 2015 no Brasil, mas ele já existe há muito tempo na Europa, 2014 nos Estados Unidos. É uma neuromodulação, que é esse aparelhinho aqui, que ele estimula ramos do nervo trigêmeo, que é o que mais é cometido durante as dores. Olha só. Aí ele é usado tanto para crise... Posso colocar só para... Pode. Ele é usado tanto para crise, ele vem com um manual que ensina como funciona, porque ele tem 2 programas, um para abortar e outro preventivo. Mas tem que ser uso regular, ele começa a funcionar a partir do 2º ou 3º mês e tem que ser prescrito por um médico, porque tem que ter o diagnóstico. Mas é algo que a gente pode fazer em casa. E é importante, porque a gestante pode usar e criança a partir de 8 anos. Que bom, olha só. Porque acontece de chegar paciente na sua clínica e falar, eu não quero mais remédio, eu quero alguma coisa que não seja... E nós temos os suplementos, que se fala muito hoje em magnésio, para tratar dor de cabeça, coenzima Q10, vitamina B2. Tem vários trabalhos falando da boa resposta desses suplementos alimentares para dor que agem prevenindo as dores. Esse aqui também faz parte dele? Porque esse aparelho ele vem conectado com um eletrodo. Esse eletrodo que tem que ser trocado temporariamente. Certo, mas a pessoa pode ter em casa. Pode ter em casa. Esse aparelhinho. Tá aí. Agora, aqui a gente tem alguns pontos até aqui é que a toxina botulínica. Então é por isso que tem os pontinhos. A toxina botulínica, ela é usada, ela foi aprovada no Brasil em 2011 para tratar enxaqueca crônica. Ou quando que é usada, quando que é considerada crônica? Aquele paciente que em um mês tem 15 dias com dor de cabeça. Então são vários pontos, são 33 pontos, porque pega tudo, ele também age como anti-inflamatório, age em nervos trigêmeos, age em função em serotonina e tem uma resposta muito boa. Não é uma única aplicação e diferente do tratamento para estética, é reaplicado cada 3 meses. A dosagem de toxina é maior e são muito mais pontos. Muitos com resposta muito boa. Mas a pessoa, vida normal. Ela não vida sente. Normal. Ela não sente que aqueles nervos, né, foram bloqueados. Não. Não paralisa nada. Não paralisa nada. Paralisa nada. Vida normal. Vida que normal. Interessante. Hoje é o que a gente pode dizer que tem
vai de mais moderno, com controle... São esses dois. Esses dois. Esses dois. A outra parte são os medicamentos, e aí Sim. que quando você consegue encontrar também um medicamento que dá conta do recado, isso já é muito positivo. A resposta é muito boa. Melhora muito a vida do paciente. A pessoa tem pelo menos aquela segurança de ter o medicamento e saber utilizá-lo com a indicação, claro, do médico, e na hora que ela pode fazer aquilo, ou até um pouquinho antes de vir a dor, né? É verdade. Que é o preventivo, que é sempre melhor, né? Com certeza. Tá aí, gente. Vocês viram que é um universo que não é fácil. Isso é muito difícil. Eu imagino que novas dores ainda estão surgindo. E né? muitas novidades. Nós vamos ter o Congresso Brasileiro de Cefaleia, que vai ser em Tiradentes do dia 19 de outubro ao dia 21 de outubro. Reúne todos os brasileiros especializados em dor de cabeça e muitos convidados internacionais. Que coisa boa. Também. E dentistas também, porque é dor orofacial associada. Está associado. Então, doutora, você está convidada a voltar depois para trazer aí as novidades do Congresso. Né? O que foi discutido, o que foi apresentado, que isso para a gente muito nos interessa. Quero agradecer, doutora Célia Roesler, hoje com a gente, neurologista. Vou deixar um site para quem quiser pesquisar, que lá também tem muita coisa. Tem médicos do Brasil inteiro. Olha só que legal. Do Brasil inteiro. Quem tem a dor, gente, sabe do que a gente está falando. Vale a pesquisa e vale estar sempre bem informado. www.sbcefaleia.com.br sbcefaleia, tudo junto, .com.br. Obrigada mais uma vez. Sempre um prazer.